né? O costume. O costume você acabou de citar aí, que foi um pregador de uma igreja que tinha que usar terno e gravata. O pastor deixou ele entrar na igreja, falou com ele, deixou ele pregar e impediu dele subir no púlpito. Isso não é uma religiosidade? O que o senhor acha? Já não é mais costume. Porque se fez ele chegar na igreja, deixou ele entrar, foi avisar lá dentro que ele iria pregar, ele foi até humilde de pregar, né? De repente podia se negar. E embaixo, aí pode passar um pouco de doutrina para religiosidade. Aí já foge um pouco. É minha opinião, tá? Mas ainda bem que ele foi servo, né? Foi servo, embaixo, foi servo. Pastor Marcos, pastor Ivan, né? Isso. O pastor falou bem ali. Sim. O pastor que citou, fez bem a sua citação, né? Mas eu também preciso dizer que eu já vi isso ao contrário. Eu já vi uma pessoa de terno numa igreja largada e Deus usou e revelou pecado na igreja. Isso. Aleluia. Então, assim, isso não é ponto de observação. E nem ponto para se basear. A Bíblia, ela é para a gente, para mim, para ele, para os irmãos, né? Então, veja só, olha a sua colocação. Nós temos que... Ele chegou na igreja como pregador. Isso. Me entenda, eu penso o seguinte, eu sou pregador da palavra. Falou bem o pastor ali, me permite até elogiar o senhor. Somos o altar da igreja, somos. Entenda bem, mas eu tenho que saber me portar como altar. E altar nenhum anda de qualquer maneira. Altar nenhum sabe de qualquer maneira. A primeira coisa que Elias fez foi lá ele preparou o altar. Agora, Deus pode usar em qualquer lugar. Agora, se ele me convida para ir num culto na igreja que ele pastoreia, entende? E eu sei que eu vou ministrar, eu vou como? Eu vou largado? Eu vou como se fosse uma festa de 15 anos, uma festa de amizade de 1 ano? Ah, mas isso é religiosidade? Não. Religiosidade é eu viver uma coisa na minha casa e viver outra na igreja. É isso aí. Religiosidade não tem nada a ver com doutrina. Religiosidade tem a ver com a sua sinceridade. E o que é ser sincero? É você ser a mesma pessoa aonde você for. Então, veja, se eu sou algo, eu congrego com um pastor aqui. Então, diante dele, eu sou uma coisa. Mas em casa, eu sou outra. Entende? Ô, pastorzão, rapaz, sou homem de Deus. Um exemplo, chego em casa, eu maltrato a minha esposa. Isso é religiosidade. É você ter uma dualidade de vida. Na verdade, você não tem dualidade, você tem um psiquiatra, você é um doido, que precisa ser tratado. Porque tem uma vida na igreja e uma vida em casa. Esse ponto é religiosidade. Nada a ver com dogmas, doutrinas e com costumes. É preciso definir bem isso. Porque se mistura, se confunde. Uma pessoa religiosa, ela tem uma dualidade, ela tem 2 comportamentos. Entende? Ela é agressiva, ela é maltrata e tudo, fala mal do pastor ali, um exemplo, um obreiro que trabalha com ele, fala mal dele e tudo mais, aí quando chega, ô pastor, que benção, isso é religiosidade. Agora, se eu sou pregador da palavra, convidado para ministrar a santa palavra, que uma pessoa morreu inocente por ela, mesmo sendo altar, como ele bem falou, e é verdade, mas eu tenho que aprender a me portar. Até porque aquilo que eu vou estar representando, entende? Não é de qualquer maneira. Mas a roupa não fala. Não fala para quem não sabe enxergar. Para quem é cego espiritual. Aí ela não fala. Porque a roupa ela vai dizer muito bem. Vou dar um exemplo clássico aqui. Você está andando aqui na estrada comum qualquer aqui. Você vê uma menina, uma moça de 30 anos, 20 anos, com uma bolsinha, com um shortinho curtinho e com a barra de fora. O que você vai achar que ela é? Ela vai achar que é uma prostituta. A roupa está falando. E se ela não for? E se ela esperando um táxi ali, se for uma moça, se for uma mãe de família, a roupa está misturando isso. Então a roupa não fala para quem não sabe ler, para quem não sabe enxergar. Então ela fala e fala muito. A tua roupa mesmo falou. Quantas vezes a tua roupa falou no teu trabalho? Várias vezes. Aí como fala. É isso aí. Sem abrir a boca. É isso aí. Agora, eu acredito que isso acontece de fato, como o pastor falou. Agora é misericórdia de Deus. E Deus usou o homem lá, o pastor, e trouxe água atuando no altar. Acredito fielmente nisso, que Deus faz isso, que a obra é dele. A obra é dele, pastor. Isso aí concordo plenamente com o senhor. Entende? Agora também não pode dizer, eu não posso pegar isso como regra. Sim. Eu não posso pegar isso como conduta. Porque costume está ligado à conduta. Doutrina está ligada à conduta. E o que é a doutrina? A doutrina vai gerar costumes. Se tem costume, tem doutrina. Se não tem costume, não tem doutrina. Ponto, não tem como discutir isso. Uma coisa gera outra. Se não tem uma, não tem outra. Sim, sim. Mas o fato que eu estou falando da religiosidade aí é que os senhores concordaram, né? Que a roupa fala muito e a igreja somos nós, certo?
Sim. Ele botou o altar como santo. Ele não deixou o profano subir. Você não está com a roupa adequada. Desce. Vai pregar lá Mas foi embaixo. como ele citou. Isso pra mim é Não, foi- religiosidade. Não, mas não é. Não é. Isso é Não, respeito, isso é ordem. Isso não. Mas não subir no púlpito. Isso é ordem. Isso é ordem. Ah, Isso é ordem. Ele citou bem aí, ó. Era aquele falou, respeito. O pastor citou bem aqui, ele foi feliz na sua palavra. Olha, respeitou a ordem que está ali naquele lugar ali. Que deveria, eu penso, meus pensamentos agora, que deveria ser comum às igrejas. Daqui a pouco você vai ter gente toda rasgada subindo no altar. Mas já tem, pô. E tem. Tem até pastor, Por quê? pô. Por quê? Isso. Tem até pastor já, pô. Por de que roupinha acontece isso? rasgada. Porque pastores como esse aí, que ele citou, foi pregado dessa qualquer maneira. Agora, se ele foi pregado numa igreja dessa forma, como é que é a igreja dele? Que ele congrega, que ele participa, que ele tem responsabilidade. Ó, o pastor aqui tem raízes. Não importa se vai conversando de foto, tomar um café com ele, dá pra ver isso. Eu mudo meu nome se o pastor Ivan Oliver deixa alguém lá subir de shortinho no altar. Aquele... Você viu? Agora, se ele Aí é pesado, né? Vamos lá, olha, peguei. Agora vamos lá, vamos ver que essa pessoa. Aí ele fala assim: não, mas tu quer cantar? Então canta embaixo. Aí Deus usa, renova e batiza. Como é que ele faz? É. Pegou a visão? Entende? Então, entenda, Deus usar uma coisa. Não diz que Deus usou a mula, apesar que eu não concordo, que Deus usou mula, coisa nenhuma. Ele permitiu ela que falasse, mas não estou dizendo que ela usou. Amém, usou. Mas ela voltou a ser mula. E continua a ser mula até hoje. E não vai mudar a origem dela. Então não é porque Deus está usando que Deus está aprovando aquilo. Exatamente. Aleluia. Isso aí é... Isso É é que Deus está importante. aprovando. Isso aí, eu quero ver Deus usando por misericórdia. É. Porque tem alguém necessitado aí, tem alguém precisando da palavra, entende? E outra, meu amigo, tem muita gente usada por Deus, o pastor sabe disso. Eu tenho até medo de falar, né? Porque eu não estou aqui como juiz. Mas os irmãos aí entenderam. Tem um monte de gente que quando chegar naquele dia vai ter uma surpresa desagradável. Preguei no teu nome, profetizei no teu nome, Desse jeito aí. fiz prodígios e maravilhas no teu nome. Jeito aí. Então, Mas a apartável palavra dele, dele. do pastor, foi certa. Mas aquilo não quer dizer que Deus está aprovando. É isso aí. Entende? Mas quando que o